O momento angular de um sistema de partículas também é relativamente simples de ser obtido, se o movimento do sistema de partículas for em torno de um eixo fixo. Aqui está um objeto rígido qualquer e um ponto material sobre esse corpo rígido, um elemento de massa desse corpo rígido. Imagine que esse corpo rígido seria a própria bailarina e esse elemento de massa aqui seria alguma parte do corpo dela, um ΔM, que vai estar a uma distância do eixo de rotação que passa dos pés à cabeça. Por exemplo, poderia ser o braço da bailarina em relação a um eixo que passa dos pés à cabeça. Aqui está o vetor momento linear desse elemento de massa ΔM, ou seja, o momento linear aqui é o produto ΔM vezes a velocidade tangencial na direção φ-chapéu. O vetor posição e o vetor momento linear encontram-se no plano. Logo, o vetor momento angular é perpendicular a esse plano e tem a direção do eixo de rotação. Todos os pontos materiais desse corpo rígido têm a mesma velocidade angular em torno de um eixo de rotação, e neste caso um eixo fixo. O momento angular total de todos os elementos de massa desse objeto rígido será o somatório dos elementos de massa vezes a distância desses elementos de massa ao eixo de rotação, vezes o vetor velocidade angular ômega, que é a constante, porque trata-se de um sistema de partículas rígido. Logo, o momento angular em torno do eixo de rotação será igual ao momento de inércia vezes o vetor velocidade angular ômega. Então, essa equação está me dizendo novamente que, mesmo para um objeto rígido, o momento angular tem a direção do vetor velocidade ômega. Aqui está o vetor momento angular e aqui está o vetor velocidade angular ômega. Esse eixo vertical é um eixo de simetria do corpo rígido. O mesmo resultado é válido para um eixo que passa pelo centro de massa do corpo rígido. Então, o momento angular em relação ao eixo que passa pelo centro de massa será o momento de inércia em relação ao centro de massa vezes a velocidade angular ômega. E quando a trajetória da partícula não contém a origem, como neste sistema aqui, onde a origem encontra-se no plano XY e a trajetória da partícula está paralela a esse plano XY, mas essa trajetória não contém a origem. Nessas situações, o momento angular não tem a direção do eixo de rotação. O momento angular dessa partícula ΔMI está aqui na diagonal, mas veja que o momento angular ainda é perpendicular ao plano formado pelo vetor posição R e o vetor momento linear. Então, o vetor R e P formam um plano, e o vetor momento angular é perpendicular a esse plano formado por R e P. Em consequência, esse vetor momento angular terá duas componentes. Uma componente perpendicular ao eixo Z e uma componente paralela ao eixo Z. Então, este é o caso um pouco mais geral, que é quando a partícula que se move no movimento circular não contém a origem. E, neste caso, o momento angular não tem a direção do vetor velocidade angular ômega. Mas, mesmo assim, ainda é dado pelo produto vetorial R vetorial P. Agora, se considerarmos o objeto como um todo, para cada elemento de massa ΔMI de um lado, vai existir um outro elemento de massa ΔMI do lado oposto, de tal forma que o eixo Z é um eixo de simetria. Quando um corpo tem uma forma arbitrária e a rotação é em torno de um eixo de simetria que passa pelo centro de massa, nós podemos ter um resultado simplificado para o momento angular total. Então, novamente, o elemento de massa ΔMI ele vai ter uma componente do momento angular perpendicular ao eixo Z e paralelo ao eixo Z. O elemento de massa oposto também terá um momento angular perpendicular ao eixo Z e paralelo ao eixo Z. Repare que os componentes perpendiculares ao eixo Z têm a mesma magnitude, mesma direção e sentidos opostos. Então, o momento angular do somatório dos momentos angulares perpendiculares ao eixo Z terão como resultado um valor nulo. Por outro lado,
as componentes do momento angular em relação ao eixo Z, ou paralelo ao eixo Z, serão somados, porque eles têm a mesma direção. Então, ao longo de um eixo de simetria, o momento angular é igual ao produto do momento de inércia em relação ao centro de massa vezes a velocidade angular. E, neste caso, o momento angular terá a direção do vetor velocidade angular ômega. Então, esta é a importância de se localizar os eixos de simetria. Porque se você identifica um eixo de simetria, você vai poder dizer que naquela direção existe um vetor momento angular ômega, que será dado pelo produto do momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, vezes o vetor velocidade angular ômega.